Boa noite! Programa Conexão Armênia número 136, no pleno mês de novembro. E eu decidi que, como está chegando o finalzinho do ano, a gente vai simplesmente trazer ideias e possibilidades para que você se transforme numa melhor versão de você mesmo em 2026. Portanto, o programa de hoje está imperdível, tanto para a mulher armênia como para o homem que gosta de se manter em forma. Mas nós vamos começar o programa de hoje com um videoclipe que leva você pelas montanhas da Armênia.
no mundo armênio das últimas semanas. Nós celebramos este mês de novembro 91 anos da Associação de Damas Beneficentes ROM, filial Arpi, aqui em São Paulo. Há 91 anos, essas senhoras trabalham por uma causa de assistência social, tanto para os armênios como para os idosos armênios. Elas mantêm uma casa de repouso no Mirim. Elas também fazem comidas deliciosas congeladas para vender. Então, se você tem interesse em comer comida armênia, mas tem preguiça e não quer fazer, liga lá na ROM, que posso garantir para vocês que os chaletinhos delas, os doces delas são maravilhosos. Então, teve uma linda festa num restaurante aqui em São Paulo, onde a High Society Armênia se encontrou e as mulheres se divertiram. Olha só! A Sociedade Beneficente de Damas Armênias aqui em São Paulo, na filial ROM Arpi, celebra 91 anos e a gente vai mostrar para vocês hoje como é essa festa. Também os armênios do Brasil se reuniram em nome de todas as entidades em conjunto, fazendo um trabalho para o Fundo Armênia com o Foneton 2025. Todos os anos o Fundo Nacional Armênia faz um Foneton arrecadando valores para alguma região, algum projeto específico da Armênia. E esse ano a região escolhida foi Syunik, que é a região mais montanhosa da Armênia, que hoje são as fronteiras mais próximas do Azerbaijão. Como nós perdemos o território de Artsakh, hoje quem garante a fronteira da Armênia é a província de Syunik. E esse projeto é muito importante porque exatamente ele mantém as famílias dos aldeões que vivem lá em suas casas, ou seja, eles vão comprar placas solares para garantir que essas pessoas tenham condições de vida melhores e elas não busquem sair de suas casas. É muito difícil você morar num lugar montanhoso que faz muito frio, se você tiver sua energia cortada, se o Azerbaijão criar pequenos cortes nos fios de luz, ou se você depender que o seu aquecimento venha de regiões vizinhas. Então, essas pessoas precisam ter placas solares e foi feito um mutirão. Diversos jovens e pessoas, líderes de entidades da comunidade armênia aqui do Brasil participaram sábado passado, reunidos na Igreja dos Irmãos Evangélicos Armênios, e já arrecadaram 150 mil reais. Bom, convertendo isso para dólar, precisa arrecadar mais, gente. Então, se você quiser contribuir, tem um Pix aqui na tela, pode fazer a sua doação e uma vez que eles tenham amalgamado o valor inteiro, eles vão estar providenciando a compra dessas placas solares, ok? Colabore, faça o seu Pix, ajude a juventude que está aprendendo a lutar pelo que é seu, mesmo à distância. O que mais aconteceu essa semana? Um projeto de teatro desta menina, jovem atriz, muito promissora, Rafaela Kasparian. Se você não viu ainda a peça de teatro Marash é a região da qual a grande maioria dos armênios do Brasil são provenientes. A nossa diáspora aqui de São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados do Brasil, ela é composta em grande parte de pessoas que vieram da região de Marash durante o genocídio armênio. E Rafaela tem essa parte muito forte da sua família contada em formato de história, é um monólogo, e ela vai aos palcos do Sesc compartilhar a sua história com a população brasileira. Então, vou falar para você, leva lencinho,
se prepara para chorar, para se emocionar, para rir e para amar muito. É uma peça onde essa menina sozinha consegue transbordar o seu coração de amor. Mas quando chegou lá, encontrou a esposa e o feto. Naquele momento eu senti a minha avó ali comigo também. Metzmamá, me conta um pouco mais sobre a história do seu pai. Depois, ela me contou que quando ele ia na casa dela, ela perguntava: pai, o que o senhor quer comer? E ele respondia: filha, se tiver pão de ontem e água, eu vou ficar satisfeito. E os turcos passam a deportar os armênios em massa, dando início efetivo ao genocídio armênio. Afinal, uma família de armênios deportadas significa uma propriedade ou um comércio a ser ocupado pelos turcos. E se o meu convite não foi o bastante, vejam só o convite da Rafaela. Olá, Conexão Armênia, é uma grande honra estar aqui com vocês. Eu sou a Rafaela Gasparian e eu vim aqui te fazer um convite. Nos dias 8, 9, 15 e 16 de novembro, eu vou estar em cartaz com a peça Marash, no Teatro do Sesc Santo Amaro. Com a direção de Gustavo Sol e assistência de direção de Bruna Ferrari, Marash é um espetáculo solo, onde eu compartilho com vocês a história da minha família que migrou para o Brasil por conta do genocídio armênio de 1915. A trama resgata essa memória silenciada e conecta com os conflitos atuais ao redor do mundo todo. Então eu espero você para compartilhar essa história junto comigo no teatro. Nos dias 8, 9, 15 e 16 de novembro, uma curtíssima temporada, sábados às 8 horas da noite e domingos às 6 horas da tarde. É importante ressaltar que Marash é uma realização do Sesc Santo Amaro, e também conta com o apoio da UGAB Brasil e do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Os ingressos já estão disponíveis no site do Sesc Santo Amaro e também nas bilheterias das unidades do Sesc. Um grande abraço e eu te vejo no teatro. Mas e aí? Martinez, você falou que está me preparando para eu ser uma melhor versão de mim mesma em 2026. O que você vai fazer no programa de hoje? Gente, nós armênios gostamos de uma mesa farta, não é mesmo? Todos os povos do Oriente brincam muito com temperos, cheiros, sabores e aqui no Brasil isso é muito forte também, porque temos pessoas que vieram da Itália, que vieram da Espanha, vieram de Portugal, que também gostam de mesas fartas. E uma das nossas maiores alegrias é compartilhar a mesa com família, é estar com amigos, geralmente em cerca da comida. Comemoração, bebemoração, happy hours, eventos. É muito difícil a gente ficar bonita e manter a forma desse jeito. Isso é o que todo mundo pensa, não é mesmo? Afinal de contas, o mundo moderno dita as regras das dietas de todas as formas. Então, como uma mulher vaidosa, sempre estou em busca de opções para melhorar a mim mesma. E eu, nessa busca incessante de melhorar a mim mesma, acabei esbarrando nessa nutricionista chamada Thaís Saryan, que carrega aí o sobrenome de um grande pintor armênio. Ela criou este projeto de você se relacionar muito melhor com a comida de uma forma cheia de carinho e mesmo assim perder peso. Então hoje eu vou trazer para vocês essa grande profissional que vai explicar como que você pode entrar em 2026 numa melhor versão de si mesmo. Boa noite. Hoje nós estamos aqui com a Thaís Saryan, essa fabulosa nutricionista armênia que eu descobri rodando no Instagram. E ela, em um dos seus vídeos, trouxe uma abordagem que é o que eu sempre vim em busca. Ela veio de encontro àquela busca com relação à alma. Hoje ela vai mostrar para nós um pouquinho sobre o seu super programa chamado Nur, que remete às raízes e tradições armênias, mas transforma a beleza da mulher moderna em uma mulher elegante. Thaís, você é essa mulher magnífica. Obrigada, somos lindas. De heranças e tradições armênias, Sim. com esse Yan no sobrenome.
criou esse programa nutricional com um olhar voltado para as tradições e heranças genéticas que você teve, o NUR. Conta para nós como que essa sua herança familiar teve impacto nesse programa nutricional. Na minha família, tudo era pautado por comida, afeto, mesa cheia, aquele cheiro de comida de vó. Mesmo minha avó morando em Campinas durante muito tempo, os finais de semana eram lá. Então já ia na viagem já pensando Que o vai que ela comer? ia preparar, o que eu ia comer, como é que ia ser. Então, esse programa, ele vem muito de encontro nisso, de entender a comida não como culpa, não como algo proibido, mas também entender, além do fator nutricional, que é importante, minha profissão faz isso, é claro, mas também entender a cultura, da onde vem, essa relação sem culpa com a comida. Então, é como se fosse a comida um modo de cuidar de si e do outro também. E o NUR surgiu, na verdade, não foi somente agora no lançamento do método em si, desse nome que foi batizado de NUR. Ele surgiu já há muito tempo atrás, há cerca de 20 anos atrás, quando me formei em nutrição. Quando eu comecei a atender, realmente pegar a mão na massa. O que havia ali eram pessoas muito frustradas com essas dietas prontas, restritivas, isso pode, isso não pode, e eu não conseguia entender, aliás, a minha prática em termos de ciência, que, fazendo uma parênteses aqui, eu trabalho com pesquisa clínica também, eu atuo em pesquisa, então eu tenho esse olhar muito científico, mas como eu conseguiria abordar essa nutrição ciência, medicina ciência, com essa parte comportamental que eu vivenciei na minha infância, na minha família. Pensava assim, poxa vida, como uma pessoa que vem de encontro a mim, querendo emagrecer, que meu público 90% é de emagrecimento, fala assim, olha, uma pessoa armênia, vamos pensar no armênio, né? Não pode comer mais seu quibe, sua esfirra, seu mantã. É a morte. Vamos comer só salada e frango e bater os macros e tanto por cento de carboidrato, proteína. Não tinha como. E é por isso que eu vejo que as pessoas chegavam para mim, chegam para alguns colegas meus frustrados. E tudo isso também tem um embasamento científico, não é nada de achismo, porque essa parte comportamental já começou a me dar aquela brilho no olhar quando eu estagiei por um tempo na HC, Hospital das Clínicas, né, na parte de Nambulim, que é um ambulatório que trata bulimia, anorexia e também comer compulsivo. E lá eles tinham um diário alimentar para os pacientes que falava assim, né, o alimento que o paciente comeu, a quantidade, né, e o que estava sentindo, com quem estava e onde estava. E ali me deu um estalo. Eu falei, poxa, para os meus pacientes de obesidade, que é o que eu mais trato hoje em dia, isso ia ser muito benéfico. Esse olhar comportamental. E dali, por muita coincidência do destino, né, conheci o Dr. Ricardo Cohen, que eu trabalho com ele hoje já há 20 anos também, um cirurgião magnífico de bariátrica e metabólica, e eu comecei a entender mais a obesidade, o olhar científico para a obesidade. Do porquê que as coisas acontecem. Exato. E o porquê também que não é culpa do paciente que está com obesidade, né? A gente não pode culpar alguém por estar doente. A obesidade não é uma escolha. Então essa é uma bandeira que eu levanto com muito orgulho de tirar esse estigma da obesidade. E pautando isso para os armênios, a gente sabe, né? Até eu ontem olhando fotos antigas da minha família, foi muito emocionante. Foi fazer um resgate, Fui fazer um resgate, eu já via a minha bisavó com obesidade, a minha avó, aquele perfil corporal já indo para a obesidade, chama de pré-clínica, na verdade pré-clínica. Então eu pude entender como esses genes dos armênios, né, da minha família, da minha questão pessoal, se fundiam com o ambiente, porque a gente sabe que não é só a genética em si, também tem a questão ambiental, questão comportamental. E eu fui linkando tudo isso com a prática clínica e daí nasceu um acompanhamento muito meu, esse acompanhamento Thaís-Ariane, né, não tinha o nome NUR, mas um dia, um domingo de ócio, eu parei e falei, gente, eu tenho que dar um nome nisso. Como é que eu posso chamar? E tem muito da minha raiz nisso. Eu quero colocar o nome armênio. Aí veio a romã, fertilidade, toda aquele significado que a romã traz. E eu achei o nome Nur, um nome bonito, elegante. Eu falei, é isso. E aí nasceu o Nur. Thaís,
Hoje em dia, cresceu a oferta de profissionais que veem a questão do emagrecimento com uma abordagem um pouco mais holística, um pouco mais completa da pessoa, que é uma coisa que eu sempre busquei, porque eu acredito que nunca é apenas sobre a alimentação. Então, todo mundo fala, porque os armênios têm uma genética, porque nossas mulheres têm quadril mais largo, elas têm é a comida, come muito sarmá, charutinho, Delícia! come muito dolmá, aquela berinjela recheada. E eu sempre pensei, não pode ser só sobre isso. Deve existir algo mais. E com o passar dos anos, eu busquei muitas informações, que a gente sempre tenta se automedicar, né? Melhorar, Sim. melhores versões de nós mesmas. Sim. Então, e eu me deparo com a seguinte possibilidade: será que o nosso corpo não é moldado por causa das situações de vida que a gente viveu? Nós somos uma fotografia de todas as nossas emoções e do que passa dentro de nós. Está mais do que comprovado. Mas será que as nossas avós não eram assim por conta de tudo que elas viveram durante o genocídio, aquela necessidade de não vai ter mais amanhã? Então eu lembro que a minha avó falava assim, tinha até uma musiquinha que ela cantava lá do orfanato, que ela cantava em armênio, Ger ger yavrum ger vormetsnas, come querida, come para você crescer. Então, se você não crescer, a música continuava, você vai ficar baixinha. E aí, isso internaliza de uma certa forma que a gente nunca podia deixar comida no prato. Sim. E hoje em dia, uma das melhores abordagens que a gente vê por aí é assim, como que você gosta, mas sempre deixe um pouquinho no fundo do prato, nunca raspa ele para você ter a sensação de autocontrole. Então, qual que é a sua visão com relação a esse posicionamento de que a gente tem o corpo no formato que traduz tudo aquilo que a gente viveu, todo o sofrimento, as mulheres não podiam ser bonitas, porque elas andavam pelo deserto e o turco poderia chegar e estuprá-la, como sempre aconteceu durante aquele período. Como que isso reflete hoje no seu tratamento? Pensando em ciência, a genética tem um fator muito importante, que determina muitas coisas. Mas também tem essa questão, aliada à genética, a todo o entorno que está em volta disso. É como se fosse, dar um exemplo feio, mas para entender, um câncer de pulmão. A pessoa já tem a predisposição para o câncer de pulmão. Se ela não for exposta a nada que, que desencadeie esse gene, ok. Mas se for exposta a um ambiente cancerígeno, aí sim ela pode desenvolver. Então isso a gente se traduz com a questão da ambiência na nossa raça, daquela comida farta que nós temos hoje, mas no passado não era farta. No passado, nossos ancestrais passaram fome, necessidades, coisas que hoje eu lendo a respeito, eu até me arrepio. Eu não consigo imaginar como foi passar por tudo aquilo. Atravessar deserto, ver. São coisas que eu acho que o público que conhece sabe, então não vamos começar a falar, senão a gente vai ficar emocionada aqui. Segura! Então, segura, respira. Essa sensação de escassez, né, de não saber quando que nós vamos ter essa comida novamente, e aliada à culinária armênia, por ser tão saborosa e tendo um preparo tão requintado, porque pensando bem historicamente, nós não somos um povo nômade, né? Então, comparando com comida árabe, a pessoa compara muito, é parecido? É, mas a Armênia ela é muito mais elaborada. Eu acho que por essa questão histórica de não sermos um povo nômade, que mais tempo para a gente cozinhar. Então, tudo isso era o quê? Tempo de cozinha, família reunida, todo mundo ajudando. Minha avó, eu me lembro que fazia a massa de doce, ela só falava, tá bom, quando conseguia me ver. Você conseguiu me ver? Transparente. Transparente. Então, tudo era ali junto na cozinha. Então, tudo isso, com essa sensação de não vamos mais ter isso por um tempo, é claro que naquela situação absurda, inimaginável, quando chegaram aqui, né, no caso da minha família, acho que da sua também, né, e puderam retomar aquilo, né, poder comer de volta, poder unir, era aquela coisa de eu vou comer agora porque eu não sei quando eu vou ter de novo. Então a gente tem que pensar nessa parte ambiental, mas também juntar isso com a nossa genética. E juntar isso também, pensando mais, pegando mais do fundo lá, a gente conversou sobre isso anteriormente, sobre a questão das mulheres não poderem ser bonitas.
para não chamar a atenção dos turcos. Então isso, o que que eu vejo no meu consultório, que tem uma abordagem também muito psicológica. Eu também tenho, trabalha comigo psicóloga, trabalha comigo também, quando eu vejo algum caso que tem que ser encaminhado, eu encaminho. Mas quando eu consigo manejar isso e perceber, nas armênias especialmente, que não podem se sentir bonitas, se sentir belas, porque isso chama a atenção dos homens. Então isso é algo muito forte. E um simbolismo muito grande que pode gerar, na prática agora falando ciência, e uma autossabotagem, para ter um episódio de compulsão, né, com certeza, né, tem esse fundo geracional, né, que a gente fala que vem de geração para geração. E que tem que ser trabalhado, né? Muito. Minha avó, por exemplo, quando a gente ia para um evento, ela falava: você come primeiro, porque é muito feio chegar à bandeja e você ser a primeira a esticar a mão para pegar. Chega. Então ela falava assim: você tá com a barriga cheia, o negócio passa, navega, Mas e muito você faz fina a sua aquela avó. cara. Não, obrigada. Não quero. Acho E eu chique. acho isso lindo. Acho Então, chique, acho chique. então já serve para os dois. Exato. E já Anotem a dica. Essa já é tem uma a das dica. dicas do Nura, um spoiler. E por falar em vó, me veio à mente, a minha avó, ela fazia banquetes lá em Campinas pra gente, né, já chegava desde o café da manhã, era panqueca americana com geleia, aí tinha esfirra, quibe, aí tinha o almoço. A gente estava na hora do almoço, sem conseguir olhar para um mantã, para uma esfirra, para nada. E ela um dia encheu o olho de lágrima dela. Vocês não gostam mais da minha comida, porque vocês não estão comendo. Então imagina, Olha a chantagem emocional e o peso que tudo isso tem para nós. né, o peso que isso tem para nós, né, de não chatear a avó que passou por tanta privação, que também não pode estar bonita, então não pode emagrecer, mas você quer emagrecer ao mesmo tempo. Gente, E que deu isso. tanto trabalho para ela fazer, horas na cozinha se matando. Então pensa uma pessoa, eu, Thaís, que passei por tudo isso. Então toda essa minha história pessoal que nasceu no Muito legal encontrar uma pessoa que tem uma história de vida parecida com a cultura que a gente teve e não vou falar se corrigiu, porque a gente cada um tem seu momento de vida, Não, mas se que ela acolheu. conseguiu se autoaprimorar, se acolher e se transformar nisso. Ó, que inveja boa. Ah, imagina. E você é Nur já, hein? Já está no Nur. Já Então, vai entrar Thaís, no Nur. já deu para ver que tem muita coisa para ser trabalhada. Sim. Se a gente pudesse deixar uma mensagem para mulheres de qualquer cultura que gostariam de se transformar de uma forma mais leve, sem culpa, podendo ter o prazer de comer e de viver, porque a vida real ela continua acontecendo. Sim. Qual seria a mensagem que você pode passar para elas de uma forma prática, assim, uma dica, algo que elas possam levar no seu dia a dia, na bolsa, e naquele momento que elas estão se sentindo meio perdidas do que elas devem fazer com relação à comida, elas possam resgatar isso e falar: se eu usar essa pequena dica hoje, eu já estou fazendo algo de bom para mim mesma. Eu vou dar um recado para as mulheres armênias em especial. Cuidem de vocês como você cuida dos outros. As armênias têm essa questão do cuidar, de acolher, mas é sempre para a família, filhos, marido, todos em casa. Então, cuide de você como você cuide dos outros. E não espere o momento certo. Não espere aquele corpo ideal que você vê na rede social. O momento é agora e eu posso te ajudar. Nossa, Thaís, muito legal. Para mim foi um presente encontrar você, conhecer você. E, igual. gente, a partir de agora, se vocês começarem a me ver mais magra nas festas armênias, vocês já sabem quem é a culpada. Vai ser muito bem-vinda, Nunur. Obrigada pelo convite. Gente, muito honrada com esse convite. Me emocionei desde ontem, estudando toda a história, novamente da minha família, vendo fotos. Foi algo muito especial. Obrigada de coração. Estamos juntos. Quando duas armênias se encontram, Ninguém segura! Gostaram da entrevista com a Thaís? Então aguardem, porque este mês nossos programas serão cheios de opções para você se ver cada vez melhor.
aí, já que a gente falou tanto de nutrição, nossa querida Ana Carolina Indiayan, lá do Sul, vai trazer um momento de reflexão de como tudo isso mexe com a sua herança genética. Barevdes, pessoal, como é que vocês estão? Bom, como vocês podem ver, hoje eu tô com o meu cenário novamente do carro, mas o mais importante é o conteúdo do que o cenário nesse momento, como eu brinquei com a Vart. Então, venho aqui trazer uma reflexão hoje, claro, relacionada ao tema do programa, a parte da nutrição, que para todos nós, né, que amamos comer, já é um tema incrível e para nós armênios ainda mais. Só que a minha reflexão hoje, para além da questão de se deliciar nas nossas comidas, nas tradições que as nossas famílias têm, tão ricas, e agora me deu água na boca que eu tô morrendo de saudades de comer uma comidinha na Armênia, a reflexão de hoje é para a gente olhar um pouquinho além do simples comer e do simples olhar para uma pessoa, né, e ver como ela se alimenta, o que está por trás dos hábitos alimentares dessa pessoa, e olhar para a história. Então, o ser humano tem uma tendência, né, muitas vezes, a olhar para uma nacionalidade e ditar alguns padrões. Então, vou dar um exemplo aqui das mulheres italianas, belíssimas, magras, comem um monte de massa o tempo todo, vinho e não engordam, né? Qual que é o segredo? É claro que a genética pode explicar, né, os hábitos também, e esse é um exemplo positivo, né, de algo positivo que a gente olha, admira e gostaria de ter. Mas na nossa história, a gente também precisa olhar para aquilo que não está tão perceptível aos olhos e demanda um pouquinho mais de sensibilidade. Vocês já pararam para pensar o porquê? E aí eu faço aqui uma reflexão, pelo menos da minha família, os meus avós, né? Magrinhos, baixinhos, fraquinhos, assim, né? Não só pela idade, mas a vida inteira tiveram esse biotipo. Por que será? Será que não é pelo fato da fase mais importante da vida deles ter sido marcada pela escassez de alimentos? Será que o componente nutricional ali, se estivesse presente na sua totalidade, uma criança que tem todos os nutrientes na mesa todos os dias e não está submetida a um estresse crônico como o de uma pessoa que está passando por um genocídio, está passando por uma escassez alimentar, teria? Então, muitas vezes a gente olha e acredita que é só uma questão genética, mas não olha para os fatores culturais, comportamentais e históricos que estão relacionados com determinados biotipos. Eu digo isso porque até hoje a gente vê isso acontecendo, nós estamos vivenciando e vendo, testemunhando o que acontece em Gaza, o que acontece no Sudão do Sul. Essas crianças, esses adolescentes com certeza vão sofrer consequências lá na frente. Digo isso porque, coincidência ou não, eu tive vários problemas metabólicos na minha vida. E eu sei que isso também está relacionado com uma herança genética, porque através de um mapeamento foi possível descobrir com profissionais da área da saúde. E tive que lutar contra isso, ainda luto diariamente para que o meu metabolismo funcione da forma correta. Pensando que a minha avó materna passou por isso, meu avô paterno passou por isso também. E outras questões também que envolvem, claro, a árvore genealógica aí da família, ainda muito mais lá para trás. Então, que a gente consiga refletir sobre isso. E antes de julgar, né, o corpo alheio, que é algo que a gente está em 2025, a gente já sabe que não é legal, a gente também consiga refletir sobre o porquê de certos hábitos estarem tão presentes na nossa vida, certos padrões alimentares se repetirem, né? E a gente conseguir honrar o lugar dessas pessoas, comer sem culpa, com consciência, claro, e se deliciar aí nessas comidas tão deliciosas que a gente tem na nossa cultura e também com essa fusão brasileira-armênia. Essa é a minha reflexão de hoje. Eu espero que vocês estejam muito bem e que também possam curtir esse momento e possam se nutrir de coisas muito boas, não só o que vocês colocam na boca, né, o alimento do dia a dia, mas também o que vocês colocam aqui no pensamento e no coração. Batik! Gente, mas eu falo que tá tudo muito interligado, não é mesmo? Gabi Chofakian, essa semana, também me sugeriu fazer um quadro onde ela fala de algo delicioso armênio, único, criado e inventado pelos armênios, apesar de alguns povos do Cáucaso dizerem que é deles.
O Bastirmá, eu vou dizer para vocês que é da terra do meu avô, Guessariá. Os armênios de Guessariá são os melhores, são os que inventaram o Bastirmá, mas são os que melhor fazem. E até no Brasil hoje, quando a gente encontra alguém que faz Bastirmá, a gente fala: você por acaso é de Guessariá? Porque se for, eu confio e vou comer o seu Bastirmá. Então, a Gabi vai mostrar os segredos da avó dela e do Bastirmá que a avó dela faz. E depois da gente falar tanto de comida, a gente precisa falar um pouco de esportes, porque, gente, afinal de contas, se você não se exercitar, esquece tudo que a gente falou aí. Davi simplesmente vai trazer para vocês as notícias dos esportes armênios do mundo nas últimas 2 semanas. Com vocês, Davi Suryan. Sabia que os armênios fazem uma carne curada há séculos que chama Bastirmá? Ela parece um presunto cru, mas o segredo tá no processo, que leva tempo, paciência e muito tempero. Tudo começa com um corte de carne bovina, geralmente lagarto ou filé mignon, e essa carne ela é coberta por sal grosso e ela fica ali por alguns dias até ela perder toda a água. Depois ela é lavada e pendurada como se fosse estender uma roupa mesmo, para secar naturalmente por mais ou menos uns 10 dias. E aí vem a parte mais importante, o tempero. O tchenem é uma pasta feita com muito alho, páprica, cominho e pimenta. Essa mistura é toda passada na carne, que volta a secar depois por mais alguns dias, até criar uma camada, assim, uma crosta cheia de sabor. Ai, que delícia! E o resultado é uma carne intensa, perfumada e cheia de história. Na Armênia, o Bastirmá é servido com pão, com queijo, e cada família tem o seu jeito de fazer. Por exemplo, a minha família gosta de fazer um omeletão assim e colocar o Bastirmá. E também a gente gosta de comer com esfirra de queijo com Bastirmá. Ai, que delícia, me deu água na boca. Os restaurantes daqui, alguns restaurantes aqui, né, armênios que tem no Brasil, eles inclusive servem, é um prato típico, que é a esfirra de queijo com Bastirmá. O Bastirmá tem um cheiro muito forte, então as pessoas de longe já sabem que você tá comendo Bastirmá, muito por conta desses temperos. Então assim, olha, a dica que eu te dou é que se um dia te oferecerem Bastirmá, você experimente, porque assim você não sabe o que você tá perdendo. É uma delícia essa carne. Ela é forte, mas ela é muito gostosa. E é isso, gente. O Bastirmá é muito além só uma carne. É tradição, cultura, memória, é Armênia. Conheça os vinhos armênios que foram premiados no Brasil pela revista Adega. Karasi, que é um vinho tinto elaborado exclusivamente a partir da uva Areni Noir, feito da mesma forma que se faz há milênios na região. Tem notas de frutas vermelhas e negras, seguidas de florais, terrosas, de ervas e de especiarias. E o Voski, que é um vinho branco elaborado a partir de uvas Voskehat e Garamak. Gostoso de beber, tem uma acidez refrescante, textura firme e cremosa e um final cheio e persistente com toques cítricos de pêssego, peras, de frutos secos e de umami. Os 2 rótulos são produzidos pela vinícola Zorá, que utiliza variedades nativas ancestrais e métodos milenares de produção de vinho. São cultivadas em extrema altitude e em um terroir totalmente livre de filoxera. Os 2 rótulos já estão disponíveis na loja da Deguste no Shopping Ibirapuera ou online com entregas para todo o Brasil. Se permita viver a emoção de beber 6.000 anos de história em cada garrafa. E depois da gente falar tanto de comida, a gente precisa falar um pouco de esportes, porque, gente, afinal de contas, se você não se exercitar, esquece tudo que a gente falou aí. Davi simplesmente vai trazer para vocês as notícias dos esportes armênios do mundo nas últimas 2 semanas. Com vocês, Davi Suryan. Fala pessoal do Conexão Armênia, aqui Davi Suryan, e eu tô pertinho porque hoje a gente vai ter que fazer uma conta, tá? É Copa do Mundo chegando, vai ter data FIFA e a gente tem que ficar de olho no que a Armênia pode fazer. Eu separei aqui os cenários de como a Armênia pode classificar para a Copa do Mundo. Antes de tudo, para te situar, vou até pegar a data certinho porque é data FIFA. Nessa quinta-feira, a Armênia enfrentando então a Hungria. Jogo 2 horas da tarde, no horário de Brasília. Dessa quinta-feira, jogo realizado na Armênia. Porém, tem outro jogo contra Portugal, no domingo, dia 16. Esse jogo é em solo português, dos Gádios, nossos irmãos
portugueses. Então a Armênia tem esses dois confrontos, contra a Hungria, contra Portugal na data FIFA. Data exata, então, um na quinta-feira e o outro no domingo, dia 16. Primeiro cenário para a Armênia e para a Copa do Mundo é básico. É ela vencer a Hungria, o que eu acho que pode acontecer, né? De vencer a Hungria e vencer Portugal. Termina com 9 pontos, torce para a Irlanda perder lá o outro jogo. A Irlanda joga contra Portugal e depois pega a Hungria, torce para a Irlanda não ultrapassar o tanto de pontos que a Armênia tem. A Irlanda tem 4 pontos. O segundo cenário é vencer a Hungria e empatar com Portugal. Nisso ela tem 7 pontos. Porém, Portugal tem que vencer a Irlanda e a Irlanda empatar com a Hungria. Então a conta já fica um pouco mais confusa. O terceiro cenário é o seguinte: ganhar da Hungria, perde para Portugal, mais realista. Ganhar da Hungria, perde para Portugal. Portugal derrota a Irlanda. A Hungria empata com a Irlanda. E a Armênia tenta passar na diferença de gols da Hungria. Aí já fica um pouco mais complicado. O saldo da Armênia está negativado. Então, tem essas continhas aí. O quarto cenário é o qual? Empata com a Hungria, pode acontecer, e ganha de Portugal, que eu acho difícil, particularmente. Nisso, terminaria com 7 pontos. Portugal derrota a Irlanda, e depois a Irlanda derrota a Hungria, e a Armênia, pelo saldo de gols, ela consegue passar com a Irlanda, fica tudo empatado, uma confusão danada nesse quinto cenário. Então, o que eu acho do mais básico? A gente tem que concentrar em vencer a Hungria primeiro, e depois pensar no jogo de Portugal, ver como vai ser o desenrolar da rodada, e aí sim ir atrás de um resultado. Outra notícia que eu trago para vocês, ainda do mundo da bola, é que o Nair Tzingen, o jogador armênio, aí que ele está jogando no Estrela Vermelha, né, um time que já foi campeão de Liga dos Campeões, está na Sérvia, está atraindo olhos aí dos times europeus. E como a gente falou tanto da seleção portuguesa, ele está atraindo muita visão aí do Porto e do Benfica. Há rumores também que o Lens da França também estaria atrás do atleta armênio. É legal ver a Armênia assim no topo do cenário nacional. Agora, uma informação não tão legal envolvendo o UFC é que o Dugarian, o Isaac Dugarian, de 29 anos, teve seu contrato rescindido com o UFC, lutador armênio, por suspeita de manipulação. Antes da luta dele, da última que ele realizou, surgiram apostas milionárias que ele seria derrotado por finalização no primeiro round. As casas de apostas, sistemas de inteligência, até estranharam essa situação. E como que foi o desenrolar da luta? Ele perdeu por finalização no primeiro round. Exatamente daquela maneira. Caso já está nas mãos do FBI. Só isso, só isso. Então o Isaac Dugarian aprontou. Vamos ver o que vai dar aí as investigações para ver se ele realmente estava envolvido nesse esquema. Porque querendo ou não, gente, muita coincidência. Falando do UFC, 22 do 11, hein? 22 do 11. Card principal no Qatar, Tsarukyan contra Dan Hooker. E como o pessoal fala no UFC, easy money pro Arman Tsarukyan. Para mim, vence com tranquilidade e mostra que é o número 1 do ranking. E vencendo o Dan Hooker, é pro Dana White, que é o patrão lá do UFC, parar e pensar. Chance de título para ele. Title shot. Fechou? Pessoal, vamos rezar então para a Armênia e para a Copa do Mundo, pelo menos para a repescagem. E aí pro Tsarukyan ganhar e a gente ter sucesso nesses resultados. Forte abraço. Bom, eu sempre gosto de falar para vocês o que vai acontecer nas próximas semanas no mundo da comunidade armênia, até mesmo para você se programar. Então, olha só, fica aqui um convite para um evento bem pertinho. A programação de vocês está cheia. Se tiver igual a minha, estão perdidos. Final de semana, Peça Marash, sábado e domingo. Na segunda-feira, dia 24 e 25, aqui em São Paulo, haverá de forma inédita a exibição desse documentário, que é o primeiro documentário feito contando relatos reais das pessoas que foram expulsas das suas casas em Artsakh em 2023. Teremos uma exibição na USP, às 4 horas da tarde, na segunda-feira, dia 24, e uma exibição na Câmara Municipal dos Vereadores, terça-feira, às 7 da noite. Fica aqui o convite, vou deixar vocês com um gostinho, passando o trailer do que será esse filme fenomenal. Espero. Աշկերի սպեցումանում տեսնում թորքերը կողքես, սեստի, ավտոմատները,
Erasmus galis mam khiches is porkum. Mish Erasmus galis. Ari mermut khiches uzun gas mermut. Asa tseber khantrim im togosel kahanis. Eso me chuzun gatnum vor im miak taqais nesasmen. Arjani zavak dartsnem bir hayretkin. Espero vocês. O poeta armênio William Saroyan, morto em 1981, num de seus belos poemas pergunta: o que fazer para destruir o povo armênio? E, da mesma maneira, ele diz que vai ser um povo que nunca será destruído, enquanto houver alguém que consiga rezar, cantar, rir e chorar. Foi essa sensação que eu tive quando eu pude assistir ao documentário Eu Lembro a Sua Voz, I Remember Your Voice. Ali, a Armênia não aparece apenas como uma região geográfica, nem como um Estado politicamente constituído. A Armênia aparece nos sentimentos de armenidade que se expressam, seja numa mãe que guarda a lápide do seu filho morto na guerra, seja aquela outra mãe que leva chocolates para seus filhos e nunca pôde entregá-los, seja ainda naquela oração, ou seja ainda no olhar de alguém que, vislumbrando o horizonte, contempla a sua resistência. Portanto, eu convido você, armênio ou não, a olhar e assistir esse filme pensando que a armenidade, muito mais do que uma condição nacional, é um sentimento de luta, de resistência, de um olhar atento para a vida, de confiança em Deus, mas também na resistência que se faz diante de toda a situação da morte, transformando em vida. É esse o convite que o vídeo faz para nós. E é esse o convite que eu faço também para que você assista esse belo documentário. O nome do filme é I Remember Your Voice. Eu lembro da sua voz. Se você gostou desse programa, deixe seu like, ative a notificação e compartilhe para que mais pessoas fiquem sabendo desse canal e possam conhecer um pouquinho mais da Armênia aqui no Brasil. E para a gente solidificar a imagem da fortaleza que o povo armênio possui dentro de si, vamos finalizar o programa mostrando todos os fortes que os armênios construíram pela linha do tempo. Sherpari e até daqui 15 dias.